Pessoal, não teve jeito, vai ser cobrado imposto dentro do mercado cripto, 15%, a gente já vai conversar sobre isso, mas no vídeo de hoje, em específico, a gente vai falar da lei número 14.754, que traz aí esse imposto dentro do mercado cripto para carteiras virtuais e assim por diante. Eu vou tentar fazer um resumo para vocês, já estudei aqui, como vocês estão vendo na minha tela, ó, já estudei bastante os pontos principais dessa lei e eu vou trazer para você de fato um conhecimento muito específico, muito detalhado sobre como é que vai funcionar agora, né? Tá todo mundo se perguntando, Marcos, e agora? A partir do dia 1º de janeiro já vai ser implementada essa lei, ela já vai estar valendo. E como é que eu vou fazer, cara? Será que eu vou operar lá fora? Será que eu vou operar aqui no Brasil? A gente vai conversar sobre isso, tá? Um primeiro ponto que eu queria colocar nesse vídeo é o seguinte, meu amigo. Caiu na sua conta e teve ligação com o mercado cripto, principalmente corretores internacionais, você já vai ter que pagar imposto. Esse é o primeiro ponto. E aqui tem uma discussão muito valiosa que eu vou até perguntar para vocês, né? Eu quero saber a opinião de vocês, porque cada caso vai ser um caso. Cada pessoa vai ter um perfil diferente agora em relação a essa questão do imposto. E aí eu vou te fazer uma pergunta, vale mais a pena, com essa nova lei, operar dentro do mercado brasileiro ou dentro do mercado internacional? A gente já vai chegar nessas questões porque existem detalhes para cada caso. Essa lei em específico, número 14.754, é para tributação de criptoativos, no caso em corretoras internacionais. Eu já digo para você o seguinte, vai ser de 15%, vai ser 15% de imposto. Então, se você lucrar 1, 2, 3, 4 reais em corretoras internacionais, isso inclui Binance, Coinbase, Kraken e assim por diante, se você lucrar 1 a 100 mil reais, você vai ter que pagar 15%. Só que esse pagamento ele vai ser anual, diferente do que as pessoas estavam esperando, né? Que seria uma declaração ali mensal. Vai ser anual, menos mal, a gente vai ter um pouquinho menos de trabalho. E um outro ponto é, Marcos, se eu não quiser pagar esse imposto, eu posso? Pode, pessoal, só que você vai ficar à mercê da lei, né? Você vai ficar fora da lei, podemos dizer assim. E o mercado cripto ele foi criado com um mecanismo para você conseguir de fato fazer isso. Os cyberpunks, quando construíram a rede do Bitcoin, o Bitcoin como um todo, também construíram projetos em paralelo que te deixam à mercê de qualquer governo. Então a gente vai conversar sobre isso lá no meu membros do canal. Então para os membros eu vou ensinar como funciona isso, vou mostrar como você pode utilizar essas ferramentas e assim por diante. Mas de fato a gente precisa agora no começo andar dentro da lei, entender como vai funcionar, ver como ela vai aplicar essa lei para depois a gente pensar em coisas mais mirabolantes assim, tá? Então, lembrando, 15% para corretoras internacionais. Marcos, lucrei 100 mil reais, vai ter que pagar 15%. Marcos, lucrei 1 milhão de reais, vai ter que pagar 15%. Lembrando, declaração de 15%, só que a declaração anual não é mensal. Agora, o que pode acontecer é a Receita ela te pedir mensalmente para você falar para ela quanto que você está ganhando por mês. Por exemplo, Marcos, quanto que você ganhou por mês? Eu vou lá na Receita e falo, ó, ganhei 15 mil reais no mês de janeiro, 20 mil reais no mês de fevereiro. Aí eu não vou pagar imposto imediatamente a cada mês, mas sim declarando e mostrando para ela o meu ganho de capital. E aí depois, no final do ano, aí sim eu vou lá e vou fazer a declaração anual e vou pagar. Pessoal, esses 15% é sobre o lucro, sobre rendimento, no caso lá fora. Então, se você tiver algum prejuízo em corretoras internacionais, você vai poder declarar também esse prejuízo. Você vai poder colocar lá na Receita, ó, eu tive de prejuízo 50 mil reais e tive de lucro 60 mil reais. Então, quanto que eu vou pagar em imposto? Eu vou pagar, pessoal, apenas sobre o rendimento, sobre o lucro. No caso aqui, 10 mil reais, porque eu ganhei 60 mil, mas eu perdi 50 mil. Então, eu vou pagar apenas 10 mil, que é o valor que eu tive de lucro. E aqui a gente já abre margem para uma questão. Em corretoras internacionais, você vai poder declarar prejuízo. Em corretoras nacionais, não. Então, será que é vantagem operar lá fora porque eu posso declarar meu prejuízo? Depende da sua estratégia. Se a sua estratégia ela ainda não é consistente, se você perde muito, vale a pena estar em corretoras internacionais, porque você vai declarar esse prejuízo. Agora, se você tem uma estratégia muito boa, que o seu rendimento fica abaixo de 35 mil reais e que você não perde quase nada, aí vale muito a pena você operar no Brasil. Então, cada caso é um caso. Por quê? Porque no Brasil você vai ter isenção de até 35 mil reais. Marcos, eu posso deixar numa hard wallet ou numa cold wallet e mandar para corretoras brasileiras para realizar o meu lucro? Acredito que isso vai poder acontecer sim, tá? É claro, aqui nessa lei fala muito claramente que a Receita Federal ela ainda vai definir o que é uma carteira virtual, definir o que é uma Trust Wallet, o que é uma MetaMask.
porque ainda não existe uma definição muito clara. Isso vai acontecer possivelmente já nos próximos meses. Agora, um outro ponto que vem me perguntando muito é sobre variação. Marcos, por exemplo, se eu tivesse 10 mil reais em bitcoins e de repente esses 10 mil reais virassem, vamos dar um exemplo claro aqui, 100 mil reais, eu vou ter que pagar imposto sobre esse lucro? Sim, mas somente se você realizar. Somente se houver a alienação desse lucro. Caso contrário, você não paga imposto. E esse é um ponto positivo. Porque antes, pessoal, nos projetos de leis que estavam vindo antes, se tivesse variação e o seu saldo aumentasse na corretora, mesmo sem você realizar, você teria que pagar 15% de imposto. Então agora já é um pouquinho melhor, já é um pouquinho menos absurdo, né? Antes era extremamente absurdo, porque não fazia sentido. Eu nem realizei, eu nem vendi, vou ter que pagar imposto? Como assim, tá? Então é um ponto importante. Outro ponto dentro dessa lei, que eu também já estudei, já analisei, é que toda a contabilidade vai ser feita em relação a real. Isso significa que todas as suas operações vão ter que ser realizadas em relação a real? Não necessariamente. Você pode operar em dólar, pode fazer suas negociações em dólar. Só que quando você for fazer a contabilidade, você vai ser necessário você converter. Então, se você quer mais simplicidade, você pode operar em relação ao real. Mas se você quiser mais liquidez e ter um pouquinho mais de trabalho no final, na hora de fazer a contabilidade, aí você pode estar utilizando o dólar sem nenhum problema, contando que no final você converta essas movimentações para moeda nacional para fazer essa declaração, tá? Um outro ponto importante na lei é o seguinte: se eu pagar imposto em alguma corretora lá fora, eu posso descontar esse imposto aqui dentro. Vou te dar um exemplo. Entrei na Coinbase americana, fiz um lucro de 100 mil reais lá. Quando eu trazer esse dinheiro para o Brasil, eu vou ter que pagar 15% de imposto, né? Certo. Mas, pensa bem, se eu pagar lá fora, por algum motivo específico, 10 mil reais de imposto, ganhei 100. Paguei 10 mil reais de imposto nos Estados Unidos. Quando esse dinheiro vier para o Brasil, eu não vou precisar pagar mais 15, tá? Não vou precisar pagar mais 15 mil reais, mas sim 5 mil reais, que é o que falta para completar os 15%. Então, você pode descontar o imposto que você já pagou lá fora, aqui no Brasil. Querendo ou não, ninguém gosta de pagar imposto, eu odeio pagar imposto, mas fazer o quê? Querendo ou não, é uma coisa que tá um pouquinho melhor, porque eu não vou precisar pagar em 2 lugares diferentes, tá? E um outro ponto se você tiver empresa no exterior, pessoal, e receber rendimentos como pessoa física aqui, já era, meu irmão. Vai ter que pagar imposto. As pessoas pensam, eu sou pessoa jurídica lá fora, mas aqui eu sou pessoa física. Se você receber como pessoa física, você vai ter que pagar imposto. Agora, um ponto interessante é o seguinte: além de abater o prejuízo, você pode usar o diferencial negativo para descontar em próximos anos. Resumindo, você vai somente pagar se você tiver lucro. Se você não tiver lucro, você não paga imposto. Eu vou te explicar. Vamos supor que nesse ano de 2023, vamos pegar 2024, tá? Vamos supor que no ano de 2024 eu tive um prejuízo, pessoal, de 100 mil reais. Quando entrar o novo ano, o ano de 2025, e se eu receber 50 mil reais de lucro, eu ainda não vou pagar imposto. Por quê? Porque eu ainda tenho, pessoal, margem do ano retrasado, onde eu tive um prejuízo de 100 mil reais. Então eu só vou pagar imposto no ano que eu tiver lucro. E se eu tiver lucro no ano, mas prejuízo no ano anterior, eu posso abater esse prejuízo para não pagar imposto ainda, sacou? Então é uma estratégia que você tem que saber, que você tem que entender para não ficar pagando imposto sem necessidade, tá? E para finalizar aqui o vídeo, eu preciso falar com você sobre uma oportunidade que está tendo de você pagar apenas 8% em relação ao que você ainda não declarou no ano de 2023. Porque se você deixar passar para o ano de 2024, aí você não vai ter esse desconto de 8%. E vai ser 15%. Então não fez a declaração ainda e recebeu acima de 35 mil reais na sua conta, corre, dá uma olhada na Receita Federal e tenta pagar apenas 8% para não complicar no próximo ano e você tem que pagar 14%. Lembrando, todas essas leis elas vão ser aplicadas a partir do dia 1º de janeiro de 2024. E a Receita Federal ainda vai definir alguns detalhes que a gente ainda não sabe como vai funcionar. Então, na conclusão, você vai ter que pagar 15% de imposto de corretoras internacionais e aqui no Brasil você vai ter isenção de até 35 mil reais por mês. Só que a questão lá fora você pode abater prejuízo e aqui no Brasil você não pode abater prejuízo. Marcos, ganhei mais de 35 mil reais aqui no Brasil. Vai ter que pagar imposto, tá?
A isenção é só até 35 mil reais. Então eu te faço a pergunta, no seu perfil você se enquadra em operar lá fora ou em operar aqui dentro? Ou você pensa igual a mim, imposto é roubo e se tiver meios para não pagar, eu vou dar um jeitinho de não pagar, né? Eu penso dessa maneira porque, querendo ou não, pessoal, não vale a pena, né? Não vale a pena, a gente soa, trabalha duro, investe o nosso capital e quando a gente tem lucro, a gente tem que dividir com o governo. Quando a gente tem prejuízo, a gente não tem que dividir com o governo, né? Então na minha concepção, se tiver meios legais, e existem meios legais, os cyberpunks, os criadores do Bitcoin, desenvolveram meios legais para você não pagar imposto. Eu vou mostrar isso tudo no membros do meu YouTube, do meu canal. Então, se você não é membro, considere se tornar membro. Bom, eu acredito que eu consegui esclarecer um pouquinho dessa lei que está bem complicada para vocês. Se ficou alguma questão, pode deixar aqui embaixo que eu vou tentar responder ao máximo. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos, até um próximo conteúdo. Falou, valeu, é nóis!